só é Senhor de quem Ele é dono. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e Ele estará no controle, Ele estará no comando do seu barco. O seu barco pode até querer naufragar, mas Ele vai entrar com providência e Ele vai te livrar do mar revolto. Vamos agora para o subtópico 3, uma mediação superior. Depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. O autor fará um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo e o Araão. Mais adiante, mas aqui os crentes deveriam ter em mente que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão. A palavra confissão traduz o termo original, homologia, que tem o sentido primeiro de concordância. Quando confessamos Jesus como Salvador, concordamos que Ele em tudo tem a primazia. Ele é o Senhor, Ele é maior do que tudo e do que todos. Somente Ele é a razão de nosso viver. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 2, uma autoridade superior. Subtópico 1, construtor, não apenas administrador. O autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Hebreus 3:2. Eles foram fiéis na missão que eles foram confiados. Isso mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega axio, traduzida como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Nosso Senhor era o construtor do edifício, da casa de Deus, e não apenas o mordomo, como fora Moisés. Os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Por outro lado, ao usar o pretérito perfeito do tempo verbal grego, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente. Então, vamos perceber aqui que Jesus é simbolizado como o dono da casa. Ele não é apenas o servo. E quem tem mais honra é aquele que constrói a casa. Não é, irmãos? Aquele que construiu a casa, ele tem mais honra, porque ele teve ali todo o trabalho para que ele pudesse realizar aquela edificação. E Jesus é comparado, por sua vez, não ao servo. Não é? Como Moisés, ele foi um servo, ele esteve a serviço de Deus, uma missão que Deus entregou a ele, tirar o povo de Israel do Egito. Deus disse: tira o meu povo do Egito, Moisés. Então Deus entregou esta missão a ele de colocar o povo de Israel na terra prometida. Mas a missão de Jesus foi superior, é claro, porque a missão de Jesus não é nos introduzir em uma terra que é terrena, passageira, mas sim uma terra permanente, que é a Nova Jerusalém. E essa missão de Jesus, ela é superior neste momento, por este motivo, para que nós possamos valorizar a nossa salvação, valorizar o grande amor de Deus para conosco, de ter entregado, ter enviado o seu Filho para morrer por nossos pecados. Então essa foi uma exortação para os crentes daquela igreja ali, aos hebreus, porque eles estavam sendo atacados por doutrinas que pregavam o legalismo judaico, com certeza, tentando tirar a glória que era de Jesus, a glória que pertence a Jesus. Mas ninguém pode tirar a glória de Jesus, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com o homem. Ele não divide sua glória com as imagens de escultura, como está lá em Isaías 42, versículo 8. Então vamos para o subtópico 2, a lição: o perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:9, erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era especificamente isso que acontecera com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para segurar os crentes. É preocupante quando o cristão se acostuma com a sobrenatural e nada mais parece impactá-lo, sensibilizá-lo. Então,
Nós não devemos buscar Jesus apenas para receber os milagres, a cura, a libertação, não é, irmãos? As portas, não é? A bênção na vida material. Nós devemos buscar Jesus pelo que Ele é, adorar Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer apenas. Não é? Verdadeiro adorador adora Ele em espírito e em verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É errôneo esse pensamento de buscar Deus como se Deus fosse um mordomo que estivesse ali à disposição da gente, pedindo, me dá, Senhor, eu quero, Pai, um carro, eu quero uma casa, Senhor, me dá saúde, me dá emprego, ó Pai. Deus não é apenas mordomo nem garçom para satisfazer apenas o nosso ego. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o dono do universo. Ele é o Messias prometido. Ele é aquele que é e era e há de vir. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Que nós possamos valorizar o grande sacrifício de Jesus na cruz. Não adore a Ele só pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas pelo que Ele é. No dia que nós fizermos isso, com certeza, nós seremos verdadeiros adoradores, porque estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Terceiro subtópico, o perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conhecer os meus caminhos, Hebreus 3,10. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar. De andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas terminado mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. O mesmo risco estava correndo com os cristãos neotestamentários. Haviam começado bem, mas corriam o risco de cair e perderem a fé. Esse alerta é para nós hoje. Como está a tua fé? Glória a Deus. Muitos até aceitam o Senhor Jesus, aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, confessam Ele com sua boca que Ele é seu Salvador, mas no decorrer da caminhada acabam se desviando, muitos acabam se afastando, muitos voltam novamente para o Egito e se tornam-se escravos de Satanás. Pessoas que foram totalmente usadas por Deus poderosamente no louvor, na adoração, na pregação, hoje estão na prostituição, no adultério. Isso é o cenário que estamos vendo. Por isso que Deus nessa tarde, por isso que Deus nesta lição, Ele não está, por sua vez, brincando nestes últimos dias. Porque aquele que brincar com Deus, ele vai sofrer a pena, ele vai saber que Deus também, Ele justo juiz, Ele um dia de julgar os vivos e os mortos. O Senhor Jesus Cristo, Ele está à disposição de todos, Ele dá oportunidade a todos, mas um dia, aqueles que o rejeitaram, eles irão pagar um alto preço, porque eles sacrificaram Jesus novamente. Por isso que a Bíblia diz, é melhor que não conheça a verdade do que conheça a verdade, e se você se desviar dela, você acaba se tornando pior do que aquele que não conhece, porque você já conhece, e o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Aleluias. Que nós não possamos desvalorizar o grande amor de Deus por nós. Ser fiel até a morte. Não se desvie da fé. Permaneça firme. A porta do céu é estreita mesmo, mas é o caminho que nos conduz à salvação. Vamos para o tópico 3. Um discípulo superior. Subtópico 1. O perigo de ouvir, mas não atender. Segundo a redação da Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmo 95, versículos 7 a 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no Antigo Pacto precisou ser exortado, mais exortação precisava os que tinham maiores promessas. Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. Hebreus 3, versículos 7 a 8. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo de Deus, falando profeticamente pela boca do salmista, advertia os leitores para que seus corações não se endurecessem. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. Aleluia, é verdade. Nós podemos até ouvir a palavra do Senhor, mas Jesus Cristo diz lá em Mateus 7,24, bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, quer edificar a tua casa sobre a rocha? Quer ficar firme? Então obedece a palavra do Senhor, porque Deus tem compromisso com aquele que é fiel.
Aleluia. Deus talvez está falando com pessoas que, por sua vez, estão na areia, porque não estão edificando sua vida na palavra, não dão devido valor à escola bíblica dominical, não dão devido valor ao estudo da palavra do Senhor. Mas Deus diz nesta lição: arrependei-vos, não endureçais o vosso coração, como fez o povo de Israel no deserto. O Espírito Santo de Deus fala a cada um de nós, para que nós não possamos deixar com que a rebeldia tome posse de nosso ser, como fez o povo de Israel no deserto, adorando o bezerro de ouro, zombando, murmurando de Deus, de Moisés. Eles pagaram um alto preço. Muitos morreram no deserto, picados por serpentes, porque desobedeceram ao Senhor. Que não seja isso o que aconteça com os crentes desse Novo Testamento que nós estamos vivenciando hoje. Os crentes de hoje devem estar atentos também para a grande salvação que Deus nos deu. O exemplo ser seguido, né, irmãos? A humilhação do servo, tópico 2. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos, como o ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado. João 1, versículo 46. Silenciado diante de seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente crucificado e morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor, como está lá em Isaías 53. Como diz, né, irmãos? Ele foi levado ao matadouro como ovelha